Nesse vídeo eu quero te mostrar os principais erros que você provavelmente deve estar cometendo, porque eu já cometi muito esses erros, para fazer com que a sua base, os seus leads, não abram ainda mais os seus e-mails, ou seja, porque as suas taxas estão baixas. E eu já quero trazer algumas soluções para que você aumente a sua taxa de abertura de uma vez por todas ainda hoje. Meu nome é Lucas Ciotti, eu sou especialista em inteligência de leads e e-mail marketing. Meu dia a dia basicamente é automações, integrações, ActiveCampaign e tudo o que está ao redor desse ecossistema, e é basicamente isso que eu quero compartilhar com você aqui nesse canal. Então fica comigo que eu quero te mostrar como ter boas taxas de abertura hoje. O primeiro ponto que faz com que você não tenha uma boa taxa de abertura é não ter o básico configurado, o que eu chamo de arroz com feijão, dependendo da ordem que você coloca, porque no fim das contas você pode ter uma copy linda, um e-mail maravilhoso, mas se você não tiver com o básico configurado, o seu e-mail nem sai. E óbvio que se ele sair, ele tem uma grande chance, se não tiver bem configurado, de ir para caixa de promoções, para caixa de spam, para lixeira eletrônica e tudo mais. Um parênteses aqui, eu utilizo a plataforma de e-mail do ActiveCampaign. Por que, Lucas, ActiveCampaign? Basicamente, eu já testei diversas plataformas, RDStation, Mailchimp, Leadlovers e mais algumas, Zendesk até no meu comecinho. E no fim das contas, em relação à entregabilidade e opções de funcionalidade, o ActiveCampaign foi a plataforma que mais me atendeu, sem que eu precisasse ficar trazendo plataformas externas para fazer integrações nativas, por exemplo. Então, considere muito contratar essa plataforma, porque ela vai te ajudar bastante no seu negócio, tem um link aqui na descrição. Mas nesse ecossistema do ActiveCampaign, por exemplo, do e-mail como um todo até, você precisa ter data e horário configurado, que é o básico para você mandar os e-mails no horário correto. Você precisa ter o endereço, que é uma das principais informações que você precisa configurar no envio dos e-mails. Essa é até uma política do ActiveCampaign, eu estou deixando aqui na tela, que caso você não tenha um endereço configurado, você pode ser multado por alguns milhares de dólares, tá? Então fica de olho aí para não ter essa informação faltando na sua plataforma de e-mail, principalmente no ActiveCampaign. Dentro ainda do feijão com arroz, você precisa ter um domínio profissional. Chega de mandar e-mail com @gmail.com.br, Yahoo, Hotmail ou qual servidor você estiver utilizando. Você precisa profissionalizar o e-mail marketing. Então, utilize o seu domínio lá bonitinho, @lucasciotti.com.br, o nome do seu site, que vai dar certo, vai ser melhor. Tem ainda alguns pontos mais técnicos, que são The Key, The Mark, SPF, que são autenticações que você tem que configurar da sua plataforma de e-mail com o seu servidor, com o seu domínio principal. Eu tenho um vídeo explicadinho de como funciona o passo a passo para você poder configurar isso. Eu também tenho uma live explicando como fazer isso, passo a passo mesmo, bem simples. Então vai lá, assiste e se for necessário depois volta nesse vídeo. E para finalizar o feijão com arroz aqui, o básico, você precisa entender se o seu domínio ele não está manchado, se não está queimado, se você não está numa blacklist que seja realmente importante, porque se você tiver, é importante que se faça um trabalho para tirar o seu domínio da blacklist ou crie um outro domínio, o que é um pouco mais complexo, mas também não vou entrar na seara disso aqui agora. Beleza? Vou deixar duas ferramentas aqui para vocês visitarem. MX Tools, ela é muito importante porque ela faz um panorama geral de tudo que está acontecendo no seu domínio, se está tudo configurado certinho. Então dá uma olhadinha, coloca o seu domínio lá e se tiver faltando alguma informação, vai lá atrás e configura isso, que vai valer muito a pena. E a outra é o Postmaster da própria Google, que eles fornecem um código, por exemplo, para você instalar no seu servidor, e eles vão fazendo um mapeamento geral de como está o seu domínio, taxa de spam, taxas de entregabilidade, e que vai te ajudar também a fazer essa análise semanalmente, mensalmente, se não diariamente, beleza? Usa essas duas ferramentas que elas vão te ajudar demais. O ponto 2, saindo um pouco do lado técnico, é você não fazer uma boa segmentação. E basicamente o que é uma segmentação é quando você tem aquele mar de leads, você tem aquela base de, vamos supor, 10 mil contatos e você não precisa mandar para os 10 mil contatos. E com outros você precisa elevar o nível de consciência dele para que eles consigam comprar de uma forma mais fácil. A real é que a gente tem um funil e eu vou até compartilhar a tela aqui com vocês. Então vamos supor aqui que a gente tem o Lucas, a Bia e o Marcos. O Lucas, por exemplo, é um cara que tá considerando ainda, por exemplo, emagrecer. A Bia é uma pessoa que ela sabe que precisa emagrecer. O Marcos, ele já te conhece e sabe que você tem a solução que vai ajudar ele a emagrecer. Você entende que todas essas pessoas, elas estão num nível de consciência diferente?
Então, por exemplo, tem grupos como o Marcos, grupos como a Bia e grupos como o Lucas, e que você pode fazer segmentações melhores, que essas segmentações elas vão ajudar a entrar no ponto 3. Eu já falhei absurdamente em não fazer boas segmentações. Isso porque você, obviamente, tem conteúdos que você deve mandar para certas pessoas e para outras não. E eu lembro de uma vez que a gente estava fazendo uma ação de desconto e que esse desconto ele era exclusivo para pessoas que estavam participando de um determinado evento. E aí eu acabei de todas essas pessoas que participaram do evento, algumas já tinham comprado, mas eu esqueci completamente de tirar as pessoas que já tinham comprado. Então vamos supor que a pessoa comprou ali o produto por R$1.000 e a gente começou a dar um desconto ou um novo bônus por R$700. Ou um bônus que daí incluiria uma outra entrega. No fim das contas, acaba que quando a gente manda para geral, a gente tem um nível de suporte a mais e a gente tem uma comunicação cruzada que perde um pouco a segurança do lead e a confiança também em relação à sua marca. Tanto que as segmentações elas são muito importantes para que o expert, para que a empresa, ela mantenha a sua palavra em relação às promessas que foram feitas. E principalmente nesse mundo que a gente está vivendo de marketing digital, da era digital, a gente vê também muito a estratégia de webinar. Se você não tiver boas segmentações, souber fazer uma boa gestão, é natural que você trabalhe, por exemplo, ofertas que a galera ainda está participando do webinar, nem deveria receber. E eu vou falar também depois no próximo vídeo um pouco sobre webinar, porque tem muito material, muita coisa pra gente poder falar ali. E aí eu vou compartilhar até um pouco mais a tela dentro de como a gente monta essa estrutura. Mas antes de eu ir para os próximos passos para que você tenha uma boa abertura dentro dos seus e-mails, não esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal para que você possa aprender cada vez mais conteúdos como esse, sobre funis, e-mail marketing, inteligência de leads e implementar isso no seu negócio. Fechou? E o terceiro ponto são as headlines, os títulos e os subtítulos, que a galera também conhece como linha fina. Que é o último, mas não o menos importante. É que sem essas outras coisas estarem alinhadas, principalmente a segmentação, você não vai fazer bons títulos. Eu vou explicar um pouco mais sobre isso agora. E aí, falando um pouquinho sobre as headlines, eu queria de novo compartilhar a tela aqui, porque eu trouxe alguns exemplos da minha caixa. E eu tenho diversas caixas, diversos e-mails aqui, onde eu vou me inscrevendo para poder receber alguns e-mails, às vezes de cliente, às vezes de concorrente, às vezes de e-commerce, às vezes de lançamento, porque eles me trazem ideias para que eu consiga girar algumas sinapses e, de uma certa forma, é o que a gente chama de roubar como artista. Não só a galera aqui do Brasil, como também a galera da gringa, principalmente a galera da gringa, eles estão em um outro nível em relação ao e-mail marketing e que você precisa muito também. Óbvio que é importante você entender inglês e tudo mais, mas você precisa estar no mundo ali de Estados Unidos, por exemplo, para ver o que a galera tá fazendo, porque eles fazem coisas muito diferentes, tá? E aí, trazendo um pouco aqui para esse contexto, o que a gente chama de headline, basicamente, é isso aqui, ó. Certo? Tem um remetente também, que ele é importante, mas o remetente, ele é um pouco mais imutável. Porque, por exemplo, a Hotmart, beleza, ela tá usando aqui Nath da Hotmart. Às vezes tem outros experts, outras pessoas que vêm com o nome aqui, mas sempre tem o Hotmart. Vamos supor, Sara Henrique, beleza? São outros experts que colocam aqui. Mas você vê, para expert, normalmente não muda muito. É sempre Sara Henrique ou equipe Sara Henrique, sabe? Porque aí a gente consegue ter previsibilidade em relação ao que o lead vai ler. Porque imagina, chega Sara Henrique, daqui a pouco chega Rodrigo. Não faz muito sentido, entende? Então, no fim das contas, isso aqui envolve branding e isso é imutável. Em relação à parte de título, ele é um dos principais pontos que vão fazer, junto com a segmentação, com que os seus leads abram os e-mails. Então tem que estar muito conectado o título com a segmentação que você vai mandar. E é muito legal até porque você consegue fazer uma reflexão de, por exemplo, para quem eu estou mandando esse e-mail? E aí você pensa no título. Esse título tá condizente com o momento, com a pessoa que eu tô mandando? Porque, óbvio, se for um e-mail mais geral, enviado para a base toda, aí tudo bem, você vai ter que fazer um e-mail mais clickbait, mais genérico. Mas se você tiver alguma informação específica da pessoa que você possa colocar ali no título, vai ajudar muito a abertura. Tanto que, quando a gente utiliza variável, a gente tem uma tendência
a cliques, a abertura de e-mail muito maior. Então, por exemplo, se você tiver aqui a variável de nome, variável de desejo, de medo, porque você consegue salvar campos específicos dentro do Active para cada lead, é possível colocar isso no título, por exemplo, e você fazer com que as suas aberturas aumentem consideravelmente só por estar utilizando essa informação exclusiva do lead. Beleza? Importante também fazer uma curadoria, porque tem pessoas aqui, não sei se tem nesse caso aqui, mas que em vez de mandar Lucas, ó, ninguém tá usando meu nome aqui, em vez de mandar Lucas, manda Lucas Ciotti. E aí, Lucas Ciotti, abre esse e-mail. Então assim, é um negócio que parece contrato e tudo mais, é legal você fazer um tratamento dessa base para que você mande, por exemplo, só o nome Lucas, ou só o nome Ciotti, que é como eu gostaria de ser chamado, dentro daqueles campos que normalmente pedem em lançamentos, em iscas e tudo mais, certo? Então, basicamente é isso aqui. E a subheadline, ou a linha fina, seria essa parte aqui. A subheadline, ela basicamente complementa o título, certo? Então é importante que uma converse com a outra. E óbvio, se você gerar curiosidade aqui, gere curiosidade aqui também. Ou você pode... Conteúdos exclusivos esperam por você. Veja como garantir o seu acesso. Você vê que aqui o título, ele já traz uma questão de curiosidade muito forte. E aqui ele mostra o caminho. Você viu que eles se conversaram muito bem aqui nesse caso? Brasil Paralelo. Ah, mas aqui provavelmente nem configurou linha fina. Porque quando não configura linha fina, ele pega as primeiras linhas que estão dentro do e-mail, tá? Por isso que tem que se atentar bastante, ó. Nova ordem mundial, o assunto para além da conspiração. Talvez eles não utilizem Active Campaign ou algo nesse sentido, mas ele já pegou a linha fina aqui e ele... Você está preparado? Eu vou depois até abrir esse e-mail aqui. Acabei de ver aqui, eles não estão utilizando o Active Campaign, por exemplo. Então, no fim das contas, é óbvio, eu decidi fazer Active Campaign, estudar Active Campaign para a curva de aprendizagem ser alta. E eu já mexi com todas as plataformas, hoje eu não mexo mais com todas. Mas no fim das contas, acaba que nem todas elas fazem essa configuração de forma 100% precisa, 100% correta. Então, acaba que ele pegou uma linha fina aqui, mas colocou outras informações dentro do e-mail. Então, é sempre bom fazer esse teste aqui para que vocês consigam ter cada vez mais clareza de como esse e-mail vai chegar para o lead. Que também entra, talvez, como dica 3.1 ou dica 4, é testar os seus e-mails. Teste os seus e-mails para que você tenha a previsibilidade de como o lead vai receber isso. Veja se, por exemplo, no mobile ele tá com a letra legal, ele tá com uma cor legal, porque às vezes tem pessoas que configuram o mobile naquela cor dark, tem pessoas que configuram naquele light, então fica branco ou preto. E tem letras que você configura de uma cor que no dark fica de outra cor. Então é importante que você faça esses testes para que você tenha uma boa entrega na hora de comunicar com o seu e-mail. Bom, espero que esses 4 pontos, na verdade, que eu tenha trazido aqui, eles tenham te ajudado ou trazido luz de alguma forma para que você entenda como lidar com o canal de comunicação do e-mail. Entenda também que o e-mail, ele não é só simplesmente um canal de comunicação para você poder fazer disparo, mas sim uma central de informações. É o cérebro do seu negócio e que ele deve ser tratado de uma forma não só séria, mas também de uma forma estratégica e inteligente para que você tenha cada vez mais resultados. Então, se esse vídeo te ajudou, se ele fez sentido de alguma forma, comenta aqui para eu saber que você curtiu ou manda sua dúvida que eu vou te responder com muito carinho. Fechou? E para finalizar, mais conteúdos como esse, me segue lá no Instagram, @lucasciotti_, para poder ter conteúdos diários que eu tenho compartilhado por lá também. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!